Olá, pessoal! Hoje vim aqui conversar com vocês, então, sobre o Mercúrio direto, porque eu acho importante a gente focar no movimento direto de Mercúrio, sendo que ele é um planeta que fica muitas vezes, né? Ele fica 3 vezes, no mínimo, durante o ano, retrógrado. Então, a importância da gente focar no movimento direto dele. Então, Mercúrio está retrógrado agora e a partir de segunda ele vai entrar no seu movimento direto. Então, a gente tem aí o final de semana para refletir sobre isso, sobre essa movimentação, e por isso que eu propus essa pergunta, né, essa reflexão: qual é o nosso pequeno sonho para 2025? Por que pequeno? Não pequeno num sentido do tamanho daquilo que eu quero alcançar, se é bom, se é ruim, né? Não é nesse sentido da qualidade daquilo que eu quero, mas sim entender que Mercúrio está falando dos pequenos movimentos do dia a dia. Ele não está falando do cenário do sonho realizado, ele está falando das movimentações necessárias para eu realizar aquilo que eu quero. Então, quando eu proponho essa reflexão, é realmente num sentido de qual é, a gente tem que entender que ele vai entrar em movimento direto em peixes. Ele ficou retrógrado em Áries, e ele foi voltando, 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 chegou em peixes. E aí ele vai começar todo o processo dele direto até chegar em Leão, bem aqui onde está essa lua, aqui que no momento que ele ficar direto, a lua vai estar exatamente no ponto que depois, lá em agosto, ele começa a retrogradar novamente. Então, aí, nossa, de abril a agosto já se foi mais da metade do ano. Então, o que é que eu quero que aconteça até chegar lá em agosto? O que que eu planejo até lá? O Mercúrio em Peixes, ele tá falando de sonhos, ele tá do lado de Saturno, ele tá do lado da Vênus, ele tá do lado do Nó do Norte, ele tá do lado do Netuno. A gente está falando aqui de um Mercúrio que vai estar muito bem amparado. Ele vai estar muito bem amparado, ele está muito bem posicionado aqui, sim. Ele está conversando com Marte, ele está conversando com Plutão, ele está conversando com Urano, ele está em quadratura com Júpiter aqui, o que é maravilhoso, sim, ter esse ponto aqui mais conflituoso, num sentido de. De eu me questionar, será que eu realmente estou me movimentando em favor daquilo que eu quero alcançar, daquele cenário que eu quero alcançar? Então, esse pequeno sonho para 2025, o que que é isso? Esse é o questionamento que a gente tem que se fazer agora para poder fazer as movimentações mais adequadas, as melhores movimentações, as mais coerentes, para quando o Mercúrio retrogradar lá em agosto, eu estar tranquila. Não quer dizer que a gente não seja afetado. Sempre vai ter coisas acontecendo, mas a gente vai resolvendo. O Mercúrio retrógrado, ele afeta mais quando a coisa foi indo assim sem controle. E aí, quando ele retrograda, a gente tem a sensação de que vira uma baderna, que vira uma bagunça. Então, não, peraí, né? O que é que eu posso fazer agora? Quais os meus movimentos agora para eu ir alcançando esses objetivos que eu quero? Então, quando eu digo esse pequeno sonho, ele pode, inclusive, estar dentro de um sonho maior. Exemplo, eu tô no momento que eu tô me programando para fazer uma viagem, para estudar fora, sei lá, por exemplo, é uma coisa grande, né? Tá, mas eu já tenho tudo, eu já tenho visto, eu já fui atrás dos documentos. Esses são pequenos sonhos, sim. Eu quero até agosto já ter providenciado todos os documentos que eu preciso, por exemplo. Não, eu tô me mudando de casa. Tudo bem, é algo maior, mas o que que são os pequenos movimentos para isso acontecer? Eu quero até agosto estar, sei lá, ter já pagado a primeira parcela de alguma coisa, ou já ter comprado tal coisa. Não, e pode ser coisas muito mais simples. A gente precisa entender, esse é um ponto importante, tá? Quando a gente fala de Mercúrio, assim, a primeira ideia que vem é um Mercúrio mais geminiano. Só que a gente não pode esquecer que Mercúrio rege Gêmeos, mas ele também rege Virgem.
E neste momento aqui, ele está muito mais relacionado com Virgem do que com Gêmeos, porque ele está em Peixes, que é o oposto de Virgem. E um Mercúrio virginiano que vai estar aqui dando reflexo para esse Mercúrio em Peixes desse momento. Ele é um Mercúrio extremamente organizado, detalhista, que está falando das coisas práticas do dia a dia, está falando dos movimentos cotidianos. Não que o Mercúrio em Gêmeos também não faça isso, mas o Mercúrio em Gêmeos ele vai falar muito mais do improviso, do jogo de cintura, da adaptação, assim, num sentido de, nossa, isso aqui não estava previsto, mas daí eu peguei isso, mas aquilo e fiz uma outra coisa aqui. O que também é incrível, o que também é ótimo, mas nesse momento a nossa base aqui é o Virgem, tá? E ainda mais que é um Mercúrio em Peixes, então que está em exílio, fazendo uma quadratura com o Júpiter que está em Gêmeos, que também está em exílio, porque a casa de Júpiter é Sagitário, e Júpiter é o regente do nosso ano. Então aqui a gente está falando de se organizar, já que a gente não está em casa. A gente não tá em casa que dá para fazer e acontecer e mexer. Não. Deixa eu deixar a coisa mais organizada. Deixa eu deixar a coisa mais metódica mesmo. E aí é isso. Esse é um ponto forte do Júpiter em Gêmeos aqui, que tá conversando muito com esse Mercúrio, que é o Júpiter, ele sempre tende a olhar para o grande, para o maior, para o cenário amplo. Só que para esse cenário amplo acontecer, eu preciso de pequenos movimentos. É isso que faz o amplo acontecer. Se eu tentar dar um passo enorme, eu vou ficar sempre com a sensação de que a coisa não anda, de que a coisa não funciona, de que eu fiz errado, de que dá sempre tudo errado, de que eu não consigo me erguer, não consigo me levantar. É um passinho. E esse passinho é dentro daquilo que o meu contexto, o meu entorno, Mercúrio, o meu contexto e o meu entorno permitem fazer. Sempre trabalhando contexto, sempre trabalhando entorno. E o principal, estamos falando aqui de um Mercúrio que entra em processo direto com ascendente em touro, com uma lua em leão, signos fixos. Então, nós estamos falando aqui de coisas que a gente tenha que manter, coisas duradouras, persistir naqueles movimentos que são coerentes para eu alcançar aquilo que eu quero. A gente está num Sol em Áries, um Netuno que acabou de entrar em Áries. A gente tem a energia necessária para fazer? Tem. A gente tem a persistência necessária para manter aquela decisão que eu tomei. Eu decidi que eu vou fazer esse passo aqui. No momento que a gente dá um passo, o caminho começa a se abrir. Esse é um ponto fortíssimo para se pensar durante o Mercúrio em Peixes. O Mercúrio em Peixes, ele vai tender, como ele não tá confortável em Peixes, ele tende a ficar ali paralisado no sonho. Ah, eu queria que tivesse acontecendo isso, ou eu queria que, né, mês que vem, tal coisa acontecesse, ou eu pudesse ter tal coisa, eu pudesse comprar tal coisa, eu pudesse fazer tal coisa. Cada um adapta aí a sua realidade. E a questão é, se eu ficar esperando o momento perfeito para daí, somente daí dar um passo, nada acontece. Eu preciso dar este pequeno passo. Qual é este pequeno passo? Daqui a pouco, e não é somente sobre coisas materiais. Eu estou dando exemplo aqui de comprar alguma coisa, de fazer uma viagem, mas não é daqui a pouco sobre um relacionamento com alguém, alguém que eu quero me reaproximar, ou alguém que eu quero me aproximar, por que não? A gente está falando de Áries aqui, um Sol em Áries, é uma energia bem, né? É um Mercúrio que agora está direto, mas que veio passando por Áries, relacionamentos, relações, sabe, que talvez eu queira. é, Aqui me reconciliar com alguém ou eu quero me aproximar de alguém. Pode ser, né? Tô afim de alguém, quero me aproximar, quero falar, quero. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso dar um passo. E esse passo, ele é do tamanho, esse que é o ponto, ele não vai ser do mesmo tamanho para todo mundo. Mas o que a gente precisa entender é que ele precisa ser dado.
seja para eu, né, depois mudar de rumo e dizer, não, realmente não era por ali, ou seja para eu dizer, não, é por aqui. E daí eu dou outro passo, e daí eu vou dando mais um, e 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 a coisa vai acontecendo. Agora, se eu achar que é num passo gigantesco que eu resolvo tudo, aí quando esse Mercúrio fica retrógrado lá no grau, vai ser no grau 15, se eu não me engano, de Leão, é lá no dia 18 de julho, eu vou me sentir como se eu estivesse no centro de um caos, como se, sabe, é, a coisa ela bagunça toda. Então é isso que a gente precisa focar nesses movimentos diretos, principalmente do Mercúrio. A gente está com a Vênus retrógrada também. Só que a Vênus ela não fica retrógrada tantas vezes quanto Mercúrio. Mercúrio é o tempo inteiro. Então, se cada vez vai ser essa bagunça, essa loucura, vamos começar a prestar atenção, a observar os nossos movimentos quando ele está direto. Porque aí quando começa a vir aquela coisa meio caótica, tudo bem, vai acontecer uma coisinha ou outra ali e tal, mas eu já deixei tudo. Eu já fiz o que eu tinha para fazer, eu já. Agora, não, eu protelei, protelei, protelei. Chega lá em agosto, eu resolvo começar a fazer. E agosto é um mês chave, porque é isso, passou da metade do ano. E daí a gente começa já, ai meu Deus, tá chegando o final do ano, e aí isso e aquilo, eu não fiz aquilo lá ainda, e a gente quer começar a fazer, e aí vai virando, aí sim dá uns enroscos, fica enosado, fica aquela coisa que parece que não anda, que parece que não vai, né? Já é um mês longo, a gente tem essa percepção, né, do agosto justamente por causa disso, porque aí já passou da metade do ano, mas eu ainda tenho um monte de coisa para resolver, mas ainda vai demorar para chegar ao final, e, né? Então, assim, agora é a hora, com esse Sol em Áries, com esse Netuno em Áries, sabe? Um Mercúrio amparado, aqui é amparado. Ele não é travado, aqui, nesse contexto aqui, não é um Mercúrio travado por Saturno, é um Mercúrio amparado por Saturno. Então, assim, é, vamos aproveitar essa energia que o Saturno dá aqui também de ancoramento, de coragem. É como se tivesse, não, vai lá, sabe? É alguém batendo no teu ombro, vai lá e dá este pequeno passo em favor daquilo que tu quer alcançar, daquilo que tu quer concretizar, né? Então, essa é a reflexão que eu quis trazer aqui para a gente poder pensar, conversar um pouco, né, sobre qual é realmente esse pequeno, nesse sentido de pequeno passo mesmo, esse pequeno sonho do meu 2025, que sim, ele está dentro de algo maior, mas eu não posso esquecer que o maior é feito de detalhes. É isso.